Jota Cristianini. Aí ele tava explicando o ódio entre Palmeiras e São Paulo. Vamos ouvir um pouco o Jota aí, não sei se você viu. E os tricas são inimigos? O senhor gosta mais de ganhar de quem? Pro senhor, quem que é mais rival? Ou inimigo? O Corinthians ou São Paulo? Eu gosto de ganhar de grandes times de futebol, porque eu gosto de ganhar no Corinthians. O jogo com o Corinthians demora 90 minutos. É muito. Com esse outro time aí é 24 horas. Não acaba nunca, né? A gente não acaba nunca. A gente pode ganhar sempre que acha algum motivo para criar mal perdedores, né? Sempre, claro. Sempre, eternamente. E mal agradecidos, né? Isso é Jota Cristianini falando sobre o São Paulo. E, cara, após esse jogo da Copa do Brasil, todo mundo falou dessa parte da entrevista. O Jota falando pó de porco que o jogo contra ele sempre dura mais de 24 horas. E é inacreditável, né, Mauro? Como pode... A favor ou contra eles, é um velho? jogo... Nunca acaba nos 90 minutos, cara. É inacreditável. É um jogo... Ou acaba antes, né? Acabou com 20 do segundo tempo na arrancada heróica, né? Porque o São Paulo tentou sair de campo. Exato. Não deixaram o São Paulo sair de campo. O policiamento, na época, deixou, não, vocês vão ficar aí. Aí o São Paulo ficou dentro da grande área dele, o Palmeiras ficou do outro lado da grande área, o árbitro ficou esperando acabar o Janeiro, era, se não me engano, o sobrenome dele. Deu 45, acabou o jogo, o Palmeiras campeão 3-1. Foi um jogo. Assim, e isso é interessante, né? E é de cada um também, essa coisa de sensação de torcedor. O maior rival, eu falo Mauro Betting palmeirense, tá? O torcedor. O maior rival para mim é o Corinthians. O maior rival. Né? O Oberdan Catani falava uma frase muito forte, né? Que o São Paulo é inimigo, o Corinthians é adversário, né? Eu, até por dever de ofício, agora é dever mesmo, fui cada vez mais entendendo os adversários e nunca uso o termo inimigo. Respeitando sempre, até pelo carinho e respeito que tenho e, de um modo geral, bastante correspondido também pelos rivais, né? Não, por todo mundo, mas enfim faz. Mas esse sentimento é claro. O Jota não vivenciou 42, mas sabe muito bem da história. Aliás, um dos textos mais... Para mim, o texto mais legal escrito sobre 42 é dele. É um texto muito legal, um texto... Não é fantasioso, mas faz de uma fantasia, uma alegoria em cima daquilo, com diálogos possíveis, mas envolvendo muito conhecimento que o Jota tem demais. E não é só sobre futebol, sobre um monte de coisa, e não é só sobre o Palmeiras também. Mas assim, esse sentimento é absolutamente natural. E é natural ainda mais para quem vivenciou a época, porque havia a palestrofobia. E era muito ligado a gente do São Paulo Futebol Clube. Mas, assim, tem provas que o São Paulo iria invadir o Palestra Itália? Não tem, né? Mesmo as barricadas que o Palmeiras, alguns sócios ateariam fogo no próprio patrimônio, também é super discutível. Tem uma série de discussões, tá? Agora, é indiscutível que havia textos apócrifos da palestrofobia. Não há as gravações, mas algumas rádios defendiam arduamente que o Palestra não podia já ser mais Palestra Itália, já era desde março de 42 Palestra de São Paulo, e que não podia mais ser Palestra porque remeteria à Itália, sempre lembrando que a palavra palestra é a palavra grega, significa ginásio ou praça esportiva. Então, além de intolerantes, eles eram ignorantes, os mais totalitários do que aqueles eventuais defensores do fascismo dentro do Palestra Itália. Claro que havia fascistas do Palestra Itália, mas daí dizer que o Palestra Itália era fascista é um absurdo. É como dizer que o Corinthians era só democracia, um movimento maravilhoso que é a democracia corintiana. Tá aqui o cara que é o único corintiano. Não, tem mais outra pessoa. Não corintiano, que num documentário maravilhoso Democracia em Preto e Branco, da entrevista, sou eu, muito partidário da democracia corintiana. O prefácio do livro do Dr. Sócrates é meu. Aí vocês podem me xingar, o Gambá, o que for, Mauro Gambetti, pode falar o que quiser. Mas a democracia corintiana vai muito além dos muros do Parque São Jorge. Agora, daí dizer que o Corinthians é só democrático, não. Tem vários textos meus a respeito disso. Qual foi o único clube grande do Brasil que, quando assumiu o Marechal Castelo Branco, botou em alguns jornais anúncios louvando a Revolução de 64? Corinthians. Mas era o Corinthians que era antidemocrático? Não. É porque era Vadielu, que 2 anos depois de ser eleito deputado estadual, foi o deputado que levaria, inclusive, num discurso à morte do Vladimir Herzog no DOI-CODE, junto com a parte do José Maria Marim. Vadielu, que tinha vários negócios e foi um grande deputado da arena governista. Agora você vai dizer que o Corinthians era a favor da ditadura por causa disso? Não. O Corinthians até se beneficiou da ditadura. Porque quando você tinha um prefeito biônico corintiano, Olavo Setúbal, você tinha um governador em São Paulo, biônico, corintianíssimo, Paulo Gil Martins, e você tinha um presidente da República que não era corintiano, mas que veio a Itaquera, ao Corinthians, para dar para o Corinthians o comodato, a área, não a presidência da República, mas o ditador, ou o presidente, enfim, da ditadura,
Ernesto Geisel, quando o Corinthians ganhou a área de Itaquera em outubro, novembro de 78, e houve a solenidade, no discurso da solenidade, um dos grandes amigos que o futebol me deu, Vicente Mateus, que eu detestava como palmeirense, até por aquilo que ele virou a mesa no Paulistão de 79, o Vicente Mateus, o discurso, para agradecer o Ernesto Geisel, o Olavo Egídio, o Olavo Setúbal e o Paulo Egídio Martins, o Vicente Mateus, ele cita de novo a Revolução de 64, os ideais da Revolução de 64. Quando o general Batista, o único banquete de clube que o general João Batista Figueiredo veio em 79 foi no Corinthians. E ele recebeu a camisa do Dr. Sócrates, que era o capitão do Corinthians, autografada, para, digamos, cacifar a área que foi recebida em Itaquera. Esse clube é só a favor da democracia? Não. Também ganhou muita coisa, inclusive uma área durante a ditadura. Mas daí dizer que é ditatorial, não. Como o São Paulo Futebol Clube foi comandado por Laudo Natel, exato, uma figura maravilhosa, até posso falar pessoalmente mesmo, mas que era, logo depois que ele foi presidente de São Paulo, ele foi governador da ditadura. Né? E sentava num banquinho de reservas, naquele erro terrível do gol do Leivinha, o governador da ditadura, no auge da repressão, e não por culpa do Laudo Natel, mas no auge da repressão, no auge dos porões da ditadura, o governador do estado de São Paulo, ex-presidente de São Paulo, sentava no jogo ao lado do banco de reservas num banquinho. Nem o Mussolini fazia isso. Mussolini é da Itália, dos fascistas do Palestra. Claro que tinha fascista no Palmeiras. Como tinha fascista, eventualmente, no São Paulo e no Brasil, que era um governo de ditadura. Desde 1930 e desde 37 no Estado Novo. Agora, só o Palmeiras que é fascista? É isso. Só o Palmeiras que é de direita? Não tem como generalizar, porra, né? Então não generalizem. E a gente fez né? o Pó de Leonora Porco. Gosman. Enfim. A gente fez o Pó de Porco muito também para exaltar essa pluralidade do clube. Então, e, gente, é isso, é plural, todo o clube, gente. Você não pode confundir o presidente. Então, o Jair Bolsonaro é palmeirense. Lula é corintiano. Cara, o Lula deu o estádio, sim, ajudou a fazer o estádio. É porque muita Bolsonaro gente não devia estar lá em 2018, porque minha mãe, se fosse presidente da República eleita, não podia levantar a taça. Eu concordo. Nem Mussolini levantou a taça, nem Hitler levantou a taça. E nem, sei lá, se fosse Gandhi levantou a taça do Palmeiras campeão na Índia em 46, não é para levantar a taça. Não é para dar volta olímpica com o jogador. E não é porque não é o meu candidato, não é mesmo? Mas assim, se fosse o Haddad, que era o meu candidato em 18, não podia estar levantando a taça. Repito, se fosse a minha mãe, se fosse o Gabriel que está aqui, não pode levantar a taça. Aliás, e aí falo de um grande amigo que o futebol me deu, que o Palmeiras me deu, Paulo Nobre. Não era para ele ter levantado a taça junto com o Zé Roberto. Eu não gosto não era para o André Sanches levantar a taça que caiu no chão pegando fogo do querido capitão William do Corinthians campeão paulista 2009. O presidente dá a taça pro capitão, o capitão levanta a taça, levanta todo mundo, ou como no 12 de junho de 93 levantou aquele troféu horroroso, mas maravilhoso. Tá lá na sala de troféu. Então, tá lá, tá quase que a sala de troféu inteira, aquela porra lá, porque é gigantesca. Aquela porcaria que o Fará inventou o troféu Palácio dos Bandeirantes. Imagina se é o Taj Mahal. Voltando a falar do Gandhi. Levanta lá o Tonhão da Índia levantando. Porra, enfim. Então é o seguinte, não é pra fazer isso, não é pra misturar. E olha que tá aqui um cara que mistura pra cacete política e futebol, mas deixa lá, sabe? Deixa lá, não misture. Não é o Palmeiras e a Lazio, que não tem nada a ver com a história. A Lazio da Barra Funda, agora fala com a Lazio da Vila Sônia, a Lazio de Itaquera. Cara, respeite. Não é mesmo a minha ideologia, mas respeita do lado. E, de novo, o clube não tem uma ideologia. O presidente pode ter ou pode não ter, pode ficar do jeito que quiser. Aliás, quanto mais distante estiver, melhor. Mas não pode dizer que toda uma torcida é. Né? E também não pode falar, os porcomonas são desgraçados, o bonde do Tchê do São Paulo é outra coisa. Cara, e olha que eu já briguei muito com o bonde do Tchê também. Até porque eles vêm com essa história de que é o Lazio, que é tudo que é Lazio. Então, de novo, estudem. E sobretudo os intolerantes da esquerda e a direita. Exatamente, sabe? Então não generalize as coisas, só isso que eu quero. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante palestra, segura os porcos.